Fala galera, está no ar o Pílula Teológica Podcast. Segue a gente lá no Instagram e mande suas dúvidas e sugestões de temas. Esse podcast vai ao ar todas as terças-feiras às 7 horas da noite. É com muito orgulho e satisfação que vai ao ar o primeiro episódio do Pílula Teológica Podcast. E vamos começar com a série de 4 episódios sobre as características das Escrituras. Hoje a gente vai falar sobre a necessidade das Escrituras. Você já parou para pensar por que a Bíblia é necessária na vida cristã? Por que nos dias de hoje é necessário que um cristão entenda e compreenda bem as Escrituras? Então vamos lá. A Bíblia é necessária nos dias de hoje para o cristão reconhecer o falso ensino, ou seja, as heresias. E nos nossos dias de hoje, o que a gente tem ouvido de heresia por aí, o que a gente tem ouvido falar nos púlpitos que são contra os ensinos bíblicos, não é brincadeira, não é, moçada? Paulo vai chamar isso na carta dos Gálatas como outro evangelho. Você vai ver que assim como a igreja da Galácia, nos dias de hoje, o que está sendo difundido por muitos na massa evangélica é o outro evangelho. Ele aparenta ser o evangelho. Ele tem alguns aspectos do evangelho, tem até alguma verdade, mas não é o evangelho. Portanto, a Bíblia é mais do que necessária para nós cristãos nos dias de hoje. Porque, assim como os bereanos, possamos analisar a pregação e avaliar se aquele ensino é um ensino verdadeiro ou um ensino falso. Então, a Bíblia é necessária para fugir das heresias. É isso aí, moçada, é isso aí. Como a Bíblia é necessária nos dias de hoje? Lembrando você mais uma vez, segue a gente lá no Instagram, @PílulaCast. Mande suas dúvidas e sugestões de temas. E em breve a gente vai ter um canal no YouTube também. Fique de olho no Instagram. A Bíblia também é necessária para sustentar a vida espiritual. Jesus, em Mateus 4,4, diz o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus indica que nós temos a necessidade diária de uma porção da palavra de Deus. Isso nos remete à vida devocional, à vida de estudo do crente. Muitas pessoas cristãs, muitos cristãos, acham que a vida de estudar as escrituras, de buscar na palavra de Deus, de ir mais fundo nas escrituras, é só para o pastor. Mas essa é uma necessidade e uma tarefa de todo cristão. Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, vai dizer o seguinte: negligenciar a leitura regular da palavra de Deus é tão prejudicial à saúde da nossa alma quanto é à saúde do nosso corpo. Portanto, irmãos, assim como devemos estar alimentados fisicamente, também devemos estar alimentados espiritualmente. E você aí não se preocupe se algumas vezes eu te chamar de irmão. Esse é um costume de quem prega. Mas a palavra de Deus necessita ser diária na nossa vida. Precisamos ter um contato verdadeiro com dedicação, pois ela é capaz de sustentar a nossa vida espiritual. Moisés mostra a importância da palavra de Deus em Deuteronômio, porque esta palavra não é para vós outras coisas vãs, antes é a vossa vida. Do mesmo jeito que a palavra de Deus na nossa vida não é coisa vã, ela representa a nossa própria vida, pois ela também sustenta a nossa vida espiritual. É ela quem sustenta a nossa fé, é ela que nos direciona nesse mundo. Então, portanto, a palavra de Deus é extremamente necessária na vida espiritual de um cristão. Um cristão que lê a Bíblia diariamente, um cristão que tem contato diário com as Escrituras, ele é um cristão mais robusto, a fé dele é mais robusta, ele é um cristão mais polido, ele é um cristão mais nivelado. Agora, um cristão que não lê a palavra diariamente, ele é um cristão retalhado, ele é um cristão que não tem firmeza, ele não tem alicerce, porque qualquer coisa que ele ouvir, qualquer coisa que falarem para ele, ele vai acreditar. Ou
Melhor, um cristão que não lê as escrituras diariamente, ele não tem fundamento nenhum, ele adora talvez um Deus que não é o Deus das escrituras. Ele talvez ora para um Deus, ele faz uma oração para um Deus que não é o Deus das escrituras. Portanto, a necessidade da Bíblia para a vida cristã é de suma importância. A Bíblia também é necessária para nos conduzir na sociedade. Vivemos uma sociedade que está pronta para atacar nossa fé e devemos estar vigilantes. Em qualquer vacilo ou erro que cometermos, as pessoas vão questionar a nossa fé. Isso não significa que não iremos cometer erros, mas as Escrituras devem ser o nosso princípio regulador máximo em nossas vidas. A nossa visão de mundo, como enxergamos a realidade e olhamos para o mundo, deve ser pautado pelas Escrituras. A maneira como vivemos não pode estar separada das Escrituras. Portanto, o cristão deve conhecer as Escrituras para que não venha a agir de forma errada no contexto que está inserido. Você já se sentiu confrontado por algumas perguntas ou por algum questionário que alguém de fora fez para você e você não soube responder? É de suma importância que um cristão saiba usar as Escrituras para defender sua fé, pois em algum momento e alguma circunstância as pessoas vão provar sua fé, as pessoas vão te perguntar, as pessoas vão te indagar e vocês têm que estar afiado, você tem que estar preparado para responder essas perguntas, porque o mundo lá fora vai cobrar um posicionamento de você. Por que nós vemos tantos cristãos defendendo coisas que são antibíblicas lá fora? Porque não entendem justamente isso, a necessidade das escrituras na vida de um cristão. Porque não entendem e não dão valor para a leitura diária das escrituras. Porque não buscam analisar os conceitos, os dilemas que enfrentam, as circunstâncias que enfrentam através das escrituras. Porque não querem ver o mundo através das escrituras. Esse é o desafio de um cristão moderno. Esse é o desafio de um cristão que está inserido em um contexto social. Olha, esse podcast é um incentivo para você que está aí na sua casa e não tem um contato diário, é cristão, não tem um contato diário com as escrituras, talvez sua leitura bíblica não é tão profunda. Eu quero te encorajar a pegar a sua Bíblia e ler. Tudo tem que ser um começo. Você tem que começar do zero. E esse é um incentivo que eu te dou a começar a ler as escrituras. Porque em determinadas circunstâncias você vai ser indagado. E melhor é que você tenha uma resposta. Bom, a Bíblia também é necessária para proclamarmos o Evangelho. A maior de todas as demandas da nossa vida é fazer discípulo para Cristo, anunciar as boas novas aos perdidos. Uma coisa que devemos ter em vista é se nós de fato conhecemos essa mensagem. Quando se pergunta o que é o Evangelho, as pessoas respondem diversas coisas que até estão associadas ao Evangelho, ou são consequências do Evangelho. A Bíblia é necessária para que possamos proclamar o Evangelho. O cristão deve conhecer bem o que ele supostamente acredita e está levando as outras pessoas também a crer. O conteúdo do Evangelho é Cristo, a mensagem da salvação pela fé mediante a graça, que nossos pecados são perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Devemos ter em mente conceitos básicos do cristianismo, como salvação, redenção, justificação, depravação total. Mas o que acontece é que muitas vezes, quando as pessoas são indagadas sobre o que isso significa, elas ficam sem respostas. Portanto, quando não se conhece o conteúdo do Evangelho, a mensagem do Evangelho, quando não se tem em mente o que isso significa e o que diversos conceitos que a Bíblia fala, talvez a evangelização não é tão eficaz. Portanto, é necessário se preparar para evangelizar. É necessário se preparar para ter uma evangelização eficaz. E o instrumento fundamental para proclamar o Evangelho é a Bíblia, tornando ela indispensável para qualquer cristão. Por isso ela é tão necessária nos dias de hoje. Como Paul Washer diz,
há muitas pessoas passando vergonha lá fora, não seja você mais uma. Portanto, você tem em mente proclamar o Evangelho de forma eficaz. Busque fundamento nas Escrituras. Procure essa palavra, porque ela é o fundamento da nossa fé e nós devemos estar afiados nela. Portanto, nós aprendemos hoje qual é necessário as Escrituras na vida de um cristão. Primeiro, para nos livrar das heresias, para nos livrar do falso ensino, para sustentar a nossa vida espiritual. Assim como nós temos fome por um alimento físico, nós temos fome por um alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Ele é o pão, ela é o pão que pode nos alimentar todos os dias. Para conduzir-nos na sociedade, é a palavra que vai nos mostrar como devemos nos portar no meio da sociedade. E para proclamar o Evangelho, devemos ter em mente sempre que devemos conhecer essa mensagem do Evangelho. Devemos conhecer aquilo que estamos pregando. Só assim iremos nos tornar cristãos melhores, buscando as Escrituras para ser o nosso fundamento e o nosso alicerce. E como eu disse já, esse podcast é um encorajamento para você que ainda não tem um contato diário com as Escrituras, que é cristão, que está me ouvindo agora e que deseja aumentar a sua leitura bíblica, que deseja ter contato com as Escrituras de forma mais profunda. Isso também é para você, isso também é uma necessidade que você, como um cristão comum, que não é pastor ou que não está na liderança da igreja, isso é para você também. Eu te encorajo a ler a sua Bíblia diariamente e que sua vida seja transformada por essa palavra. É isso aí, galera. Chegou ao fim o primeiro episódio do Pílula Teológica Podcast. Quero te agradecer a você que ficou aí até o final. Se esse conteúdo te abençoe e te edificou de alguma forma, compartilhe com seus amigos da igreja. E segue a gente lá no Instagram, @PílulaCast. Em breve vamos ter o nosso canal no YouTube. E todas as terças-feiras, às 19 horas, tem podcast saindo quentinho do forno.